Olá, tudo bem com vocês? Que bom estar com todos vocês aqui novamente. É muito bom saber que vocês estão ligadinhos aqui no canal para receber esse conteúdo das maravilhas de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a provisão do Senhor na vida de cada um de nós. E vamos dar de exemplo o povo do Egito, quando foi levado por Moisés, o povo de Israel, quando saiu do Egito, foi levado por Moisés para o deserto, para poder chegar à terra de Canaã. E esse povo, ele murmurava às vezes, porque ele sentiu sede, aí reclamavam com Moisés. Aí para Deus provar que é o Deus de provisão, Deus pediu que Moisés tocasse na rocha, para que dela saísse água, porque o povo estava com sede reclamando. E aí nós temos esse exemplo na Bíblia da provisão do Senhor, porque Ele é um Deus de provisão. Então, tanto serviu para o povo de Israel no deserto, quanto hoje Deus também continua sendo, nas nossas vidas, o Deus de provisão. Não é verdade, Fabrício? Sim, Ele sempre nos promete prover na nossa vida as coisas que nós precisamos para ter uma vida decente, uma vida boa, uma vida que realmente venhamos a nos sentir satisfeitos, né? E aqui em Deuteronômio capítulo 8, né, do versículo 6 até o 10, diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros d'águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e de figueira e roubeiras, terra de oliveiras abundante, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás cobre. Quando, pois, tiveres comido e foste farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então, nós podemos contemplar nessa palavra aqui o Senhor falando para nós, né? Que tudo aquilo que Ele tem nos prometido através da sua palavra, né? Poderoso é Ele para cumprir. Porque quando Ele tirou o povo do Egito, quando o povo estava no Egito, o povo tinha de tudo no Egito, porém estava oprimido, estava sendo escravizado, estava sendo fustigado ali naquela terra terrível e clamando a Deus para que Deus viesse livrá-los. Então, o Senhor mostrou para eles que Ele era Deus de provisão quando eles estavam no Egito. Porque o que Deus fez? Levantou Moisés. E Moisés, né? Deus, através de Moisés, através de grandes sinais maravilhosos que Deus fez, Deus tirou eles como forte, né, e poderosa, né, do Egito. Ainda que Faraó não queria que eles saíssem de lá, porque eles eram escravos de Faraó. Eles trabalhavam para Faraó, né? Eles faziam tudo o que tinha que fazer para que Faraó se sentisse muito bem e o povo do Egito estivesse sempre bem, sem fazer nada. E quem trabalhava para o povo do Egito, para Faraó e para o povo egípcio, eram os hebreus, né? Então, o que eles tinham lá não era fartura, mas escravidão. Era uma escravidão. Então, Deus proveu Moisés, que através de Moisés, o Senhor tirou eles do Egito, levou para o deserto. E vocês sabem que deserto não tem nada no deserto. Não tem árvore frutífera, não tem hortaliça, não tem nada. Mas o que Deus provou para o povo, mostrou para o povo? Que Ele era um Deus zeloso, era um Deus carinhoso para com o povo,
né? E que queriam o melhor para eles. Então, o que Deus fez? Trouxe provisão na vida do povo no meio daquele deserto. E quando eles tiveram sede, Deus falou para Moisés, né? Toca na rocha, e Moisés tocou. Assim e eles tiveram água, né, para beber. Enfim, saciar a sede. Todos os dias Deus mandava um maná, então eles não tiveram nem fome, nem sede. E a palavra de Deus diz mais, que a roupa deles não envelheciam, né? Não envelheciam, mas a cada dia ficava da mesma, assim, o tecido não envelhecia, não se acabava. Nem a sandália dos pés. Então, o que a gente vê através disso? A provisão de Deus. Deus é um Deus e assim é também nas nossas vidas. Glória a Deus. Porque aqui em Deuteronômio, ele está falando, né? Que ele é um Deus que provê, que leva aquele que confia nele, aquele que crê, aquele que realmente espera nele, né? Ele leva a este a ter fartura de tudo aquilo que precisa ter. Entendeu? Às vezes a gente está passando por problemas, né? Estamos passando por dificuldades, mas no meio daquela, igual o povo estava passando pelo deserto, mas no meio daquela dificuldade, no meio da dificuldade, o Senhor nos concede a nossa bênção, né? Ele nos concede a nossa bênção, entendeu? Nos suprindo no meio da dificuldade aquilo que a gente precisa para suportar, para vencer e para conquistar essas vitórias. Glória né? a Deus. Então, como aquele povo, eles estavam passando pelo deserto, mas Deus era com eles, os abençoou a eles de uma maneira tremenda, e assim também é na nossa vida. Porque ele diz aqui, né? Ele diz aqui que ele nos leva para se guardarmos, né? A gente guarda a fé, porque também temos que crer. Porque se a gente não crer, se a gente não confiar no Senhor, como é que Deus vai agir na vida de uma pessoa que não acredita que Ele pode fazer? Verdade. Então, quando nós cremos, né, guardamos os seus mandamentos, né, o que Ele faz? Ele nos traz a provisão sobre a nossa vida, né? Como diz aqui, né? Como diz aqui, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, né? Terra de ribeiros d'águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, né? Terra de trigo e de cevada, e de vides e de figueira e romeiras. Terra de oliveiras, abundantes de azeite e de mel. Então a gente pode entender com isso que em todo tempo confiar no Senhor, não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, porque Ele sempre vai ter o melhor para acrescentar na vida da gente. Mesmo que no momento em que nós estamos passando pela dificuldade, nós até venhamos a pensar, Deus não é comigo, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então significa, se os olhos dele estão sobre toda a terra, Ele está nos vendo. Ele é conosco sim. Agora, tudo o que Ele quer é que venhamos ter temor, né, diante dele, cuidado, porque Ele é soberano, né? É Deus Todo-Poderoso, é que nós venhamos a ter temor, né? E fé. E obedecer os seus mandamentos. Glória a Deus. Não é verdade? Assim nós teremos da parte do Senhor toda a provisão que a gente precisa ter para termos uma vida mais feliz ou tranquila. E lembrando que o Deus que fazia esses acontecimentos, essas provisões no passado, é o mesmo Deus que faz atualmente na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não envelhece, Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre, eternamente. Então, vale a pena crer em Deus, vale a pena ter fé nele e vale a pena se apegar a ele em todo o tempo. É verdade. E se você está vivendo, por exemplo, num momento
passando por alguma dificuldade, seja em que área for, porque a provisão de Deus não é só no sentido financeiro, né? Mas a provisão de Deus é em todos os sentidos. É no exterior e no interior. Porque às vezes você pode estar passando por um momento em que você está com o teu coração entristecido, mas a palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que traz a alegria dele, ele provê a alegria dele para o nosso coração. Ele provê a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, é todas as áreas da nossa vida. Poderoso é Deus para prover e nos conceder a nossa vitória, né, Senhor? Que maravilha. Esse é o nosso Deus, o É Deus que nós verdade. servimos. É verdade. E convidamos você para também servi-lo, o adorar, ter fé amém. e confiar que Ele vai prover na sua vida. É verdade, é verdade. Ele é um Deus de provisão, Deus de providência. Deus de providência. É todo verdade, tempo. em todo tempo, verdade. Então, essa é a nossa mensagem para vocês. Esse é o nosso conteúdo de fé para o seu coração. Amém. Com grande alegria nos despedimos de você e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.